Nesse vídeo eu vou falar por que eu decidi nichar a minha agência de tráfego pago apenas para Google Ads e YouTube Ads, tá? Então, se você não me conhece, eu sou o Guilherme Salles, também conhecido como GW Salles. Eu sou dono de uma agência de YouTube Ads que chama Never Skip Ads, tá? Vai ter o link do nosso site aqui na descrição, nos comentários. E eu queria falar nesse vídeo sobre uma das decisões mais acertadas que eu tive nos últimos tempos em relação à minha agência. Então, se você tem uma agência de tráfego pago ou está pensando em abrir uma agência de tráfego pago, tem algumas dicas aqui bem interessantes. Na verdade, tudo se resume em uma dica, que é niche a sua agência, tá? Então, essa é a maior dica. E existem duas formas de você nichar a sua agência. Você pode nichar por segmento, ou seja, eu vou atender só médicos, eu vou atender só o mercado de infoprodutos, eu vou atender só sei lá, oficina mecânica, sabe? Você pode fazer uns nichos bem específicos ou você pode fazer uns nichos mais abrangentes e essa é a segmentação e esse é você nichar por segmentação, né? Por atuação do cliente. E existe uma outra forma de você nichar a sua agência, que é você nichar por plataforma, por ferramenta. Ou seja, você vira especialista em uma ferramenta específica, que foi o que eu fiz. Então a minha agência, ela nasceu em 2019, né? Então já são 5 anos aí que a gente está firme e forte, já passou por várias mudanças. E aí a gente era uma agência de tráfego pago para infoprodutos, né? Então todo mundo que estava no mercado de infoprodutos podia me contratar, né? E eu topava e a gente tinha já essa especialização para infoprodutos, o que foi muito bom, porque o mercado de infoprodutos, para quem não conhece, é o mercado de venda de cursos online, né? É um mercado que sim, ele já foi muito bom e ele continua sendo relativamente bom, diferente, ele mudou bastante, mas continua sendo um mercado sim que alguns projetos têm lucro, tem muita gente crescendo sim, mas não é igual era 5 anos atrás, definitivamente não. Muita gente nesse mercado saiu fora, porque não aguentou se manter nele, né? Então é um mercado que ele vem se sofisticando aí ao longo dos anos. Não acho que é um mercado que está, por exemplo, saturado, mas também não é aquele mercado que está super virgem, recente, novinho, onde todo mundo que entrar já vai conseguir ter resultado porque não tem, por exemplo, concorrente. Não, essa definitivamente não é a realidade do mercado de venda de cursos, né, infoprodutos aqui no Brasil. Isso não quer dizer que não tenha oportunidades, tem sim, mas não é o que era há 5 anos atrás, em 2019, por exemplo. Então, essa decisão que eu tomei lá atrás de nichar para infoprodutores, ela foi muito boa, tá? Porque eu peguei aquela onda dos infoprodutos, era relativamente fácil vender para infoprodutores, porque tinha muita demanda. Tinha o Sobral na época lá que estava crescendo muito, muito rapidamente assim. Hoje eu já considero que ele é um cara que já se estabilizou muito bem no mercado, né? Virou o top 1 assim, nunca saiu dessa posição. E lá atrás ele estava fazendo esse trabalho de educar as pessoas de que o tráfego era bom. Então, assim, o Sobral ele foi responsável por vender muito serviço para muita gente, né? Ele não simplesmente vendia lá os cursos dele e a comunidade dele, mas, consequentemente, ele colocava na cabeça das pessoas, dos infoprodutores, que o tráfego era uma coisa extremamente importante e que valia a pena você pagar bem por aquilo. Então, ele facilitou o processo de venda de muita gente, né, do tráfego pago. Então, esse mercado ele teve essa ascensão e hoje eu sinto que ele está mais estável, né, o mercado de infoprodutos. E aí eu comecei a sentir assim uma certa dificuldade no ano passado e retrasado para fazer algumas vendas de gerenciamento, né, de tráfego para os infoprodutores, por vários motivos, até motivos pessoais, assim, foram momentos da minha vida que eu não estava com a cabeça 100% e isso atrapalhou bastante. Então, com certeza isso teria feito uma boa diferença, mas eu também percebi que sim, existia uma mudança de mercado e o mercado ele estava passando por um amadurecimento e começou a ter muito concorrente, né? Então o pessoal brincava que você balançava uma árvore e caía 50 gestores de tráfego
e mais sem agência de tráfego, porque sim, esse é um mercado que a barreira de entrada dele é muito baixa, né? O que acontece quando o mercado tem uma barreira de entrada muito baixa e ele está em pleno crescimento? Cara, vai todo mundo para lá, vai é igual você jogar comida para peixe, sabe? Começa a vir um monte de peixe assim para comer aquele pedaço de aquele miolo de pão francês que você jogou assim, ó, vem um monte de peixe. Era mais ou menos isso que aconteceu. Então, com essa concorrência, né, que cresceu muito, aconteceu um outro fenômeno também que foi o quê? Muita gente desqualificada. Então, muita gente acabou entrando nesse mercado, mas eram pessoas que não estavam preparadas para fazer um trabalho de qualidade. E aí muita gente teve más experiências, né, com gestores de tráfego ou agências de tráfego. E por conta disso, muita gente também acabou saindo desse mercado, não conseguiu ficar porque não sabia prestar um bom serviço. Então, quando eu vi essa mudança do mercado, né, de sentir que estava mais difícil fazer a venda, que não tinha mais um monte de infoprodutor para poucos gestores de tráfego, agências de tráfego, eu comecei a ver, cara, calma aí que eu preciso ir atrás de fazer uma mudança, até porque eu também queria fazer uma mudança na agência. Eu senti que ela estava muito parecida com as outras agências, né? Então eu falei, cara, isso aqui não tem destaque nenhum. Se eu chego num evento, por exemplo, a pessoa me pergunta o que eu faço, eu falo, eu faço tráfego para infoproduto. E aí tinha mais 300 pessoas que faziam tráfego para infoproduto. E foi aí que, depois de estudar, né, eu comprei alguns cursos até gringos aí sobre agência, refleti um pouco, falei, cara, não, eu preciso de algo que me destaque mais, que me coloque, me posicione de uma forma diferente e que seja algo que eu veja futuro, que eu veja que faz sentido. E foi aí que eu decidi nichar para YouTube Ads e Google Ads, né? Então, para quem já sabe, tá ligado que YouTube Ads está dentro do Google Ads, é um dos tipos de campanhas que dá para fazer, mas quando a gente fala de posicionamento, quando eu chego para alguém e falar, eu tenho uma agência de Google Ads, é diferente de quando eu falo, eu tenho uma agência de YouTube Ads. E isso depende da pessoa que está me ouvindo, né? Então, se eu falo com alguém do mercado de infoproduto, que já está há muito tempo lá fazendo lançamento, perpétuo, etc., e eu falo, olha, eu tenho uma agência de YouTube Ads, isso é muito mais sexy, muito mais forte do que eu falar eu tenho uma agência de Google Ads. Do outro lado, se eu chego para um cara que tem um negócio local, por exemplo, né, um cara que tem por exemplo, um amigo meu, ele tem uma oficina mecânica, ele faz preparação de carro, faz a parte de manutenção também. E aí, no caso dele, eu falei, cara, eu tenho uma agência de Google Ads. Por quê? Porque no caso dele, ele não precisava de YouTube, né? O YouTube não seria a primeira estratégia para a gente usar no caso dele. Não tem essa escala que o mercado de infoprodutos tem, por exemplo. E aí eu falei, não, eu tenho uma agência de Google Ads, e aí a gente acabou fechando o negócio também. Então hoje, eu não me preocupo mais tanto assim com o nicho, né? Se o cara faz infoproduto ou se ele tem uma franquia de sei lá o quê. Eu só me preocupo em falar, olha, eu vendo YouTube Ads ou eu vendo Google Ads, né? Dependendo do cliente. Isso me ajudou em vários pontos, mas os principais que eu resolvi trazer aqui é que é mais fácil de gerenciar uma agência de Google Ads e YouTube Ads, porque você tem uma coisa para fazer. E quando você tem uma coisa para fazer, você acaba criando processos melhores, você acaba dominando aquilo de forma melhor também. E o seu trabalho, o seu volume de trabalho, ele acaba sendo um pouco menor, né? Porque você, ao invés de falar, não, pode deixar que eu faço tudo, não, você fala, olha, eu faço isso aqui é muito bem, vou fazer muito bem feito, mas a gente se limita a fazer isso aqui, né? Então, é mais fácil gerenciar, é mais fácil de vender, tá? Porque eu me diferencio. Então, quando eu falo, eu tenho uma agência de YouTube Ads, por exemplo, o cara fala, olha, esse cara é especialista. Se eu quiser YouTube, Google, eu vou nele. Bom, e quando você se especializa, você tem mais valor, você é visto com mais valor, né? Então, por exemplo, eu tive que buscar um advogado especializado em um tema específico recentemente, e aí eu pedi indicação para um amigo meu, que é um cara que foi formado em Direito, né? Então ele tem alguns contatos, e aí ele me passou, olha, conheço um cara que trabalha num escritório que é
que eles mais fazem é esse tipo de coisa que você precisa. E aí eu falei, cara, é esse cara que eu preciso, que ele vai entender o que eu preciso. Ele vai saber como agir, ele vai ter as manhas, né, resumindo. Então, isso é muito bom de você nichar, para seja um nicho de um segmento ou você nichar para alguma ferramenta. E por fim, eu coloquei aqui mais branding também. Esse é outro motivo, outro benefício que eu acabei tendo, né, com essa mudança. O que eu quero dizer com branding aqui? É uma coisa muito simples. Pensa você dentro de um evento, né, um evento do seu mercado. Então, eu indo num evento de marketing digital, por exemplo, o Fire da Hotmart, um evento da QIFI, qualquer evento que seja de marketing digital. E aí, eu chego para conhecer alguém, começo a conversar com a pessoa, ela me pergunta o seguinte: o que você faz? E aí, a diferença entre eu responder eu tenho uma agência de tráfego pago e eu tenho uma agência de YouTube Ads, ela foi gritante. Assim, eu percebi que as pessoas elas me davam mais atenção por ser algo diferente e as pessoas também acabavam lembrando de mim. Ah, esse aqui é o cara que faz YouTube Ads. Por quê? Porque tráfego pago virou commodity praticamente, virou uma coisa que todo mundo faz. Então, o cara que vai no evento de marketing digital, ele vai falar com 50 pessoas que vão se vender como, ah, eu tenho uma agência de tráfego pago, né? Então, falar que eu tenho uma agência de YouTube Ads foi um diferencial para minha marca. E aí, consequentemente, as pessoas ao meu redor, amigos, pessoas que me conhecem e tudo mais, colegas de trabalho, sempre que alguém buscava por YouTube Ads, as pessoas me indicavam, porque ficou marcado na cabeça. É como se você fosse o top of mind daquele segmento, daquele nicho, né? Então, esse é o vídeo de hoje, é uma recomendação, uma dica, algo para pensar, se você tem agência ou tem vontade de ter uma agência aí de tráfego pago. E acho que não só agência de tráfego pago, eu acho que isso serve para qualquer tipo de, praticamente para qualquer tipo de mercado, né? Então, se você pegar, eu que gosto de carro, né? Vamos dar um exemplo aqui. O grupo Volkswagen, ele tem várias marcas, como a própria Volks, como a Porsche é do grupo Volkswagen, a Audi é do grupo Volkswagen, a Bugatti também. Então, assim, você percebe que a Volks nunca vai fazer um carro que seja um Audi. Talvez até vá, mas se fizer um carro que seja numa qualidade de um Audi, vai ser o carro mais caro da Volks, né? Mas o melhor carro da Audi nunca vai se comparar com o melhor carro da Volks. Por quê? Porque a Volks ela foi criada para atender um tipo de mercado e a Audi foi criada para atender outro, outro tipo de mercado, né? E a Porsche foi criada para atender outro tipo de mercado, de segmento. Imagina se tivesse só Volkswagen para ter todos esses carros. Cara, não ia gerar o senso de especialista, né? De que a Porsche, por exemplo, é especialista em carro rápido, em carro mais esportivo, e que a Audi é especialista em carro mais de luxo, né? Então, o ser humano, ele gosta dessa divisão das coisas. E quando você deixa a coisa muito abrangente, você acaba perdendo força de marketing, de comunicação, beleza? Então, fica aí essa dica, deixa o like. Eu preciso começar a pedir o like no começo do vídeo, né? Não agora, mas deixa o like, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário sobre o que você acha desse tipo de tema, né? Se você concorda, se você discorda, manda aí o que quiser que a gente converse, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.